amigos, muito boa noite. Eu estava conversando um pouquinho com a Érica aqui antes de vocês entrarem, e a questão da responsabilidade do profissional, né? Não só o terapeuta, mas o profissional de saúde, o médico, ele, ele prima pela qualidade. Já aconteceu comigo algumas vezes, e eu acredito que por excesso de zelo e responsabilidade deve ter acontecido com você já vocês atenderem uma pessoa, passarem um protocolo e a pessoa vai embora, você fica se questionando: meu Deus, eu fiz o que eu consegui, mas será que eu não esqueci de alguma coisa, de algum produto que poderia agregar, né? Mas de qualquer forma eu faço sempre isso, acho que muitos de vocês fazem, né? Ó, qualquer coisa eu te ligo, se eu lembrar de mais alguma coisa legal eu te ligo. Isso aí chama-se responsabilidade. Então o nosso ômega 3 lançamento da Catal e o ômega Pure, ele vem para suprir essa necessidade de uma base essencial para todo o protocolo que a gente fizer. Então, a Érica estava comentando, ela está coberta de razão, todo mundo conhece o ômega 3, ele é muito difundido aí, então a gente lembra, né, que para problemas do coração, problemas de pressão alta, depressão, aí você indica o ômega 3, mas na realidade o ômega 3, ele é mesmo a base. Se você pegar a fisiologia humana, a nossa dependência aí de boas gorduras, inclusive na questão hormonal, né? Os hormônios, eles precisam de um veículo para se locomoverem, né? E quem faz isso são as gorduras. Então, a gente percebe que tanto na questão da inflamação, quanto na questão aí de suprimento de boas gorduras, nós temos uma ferramenta na mão agora maravilhosa, que é o ômega 3, né? Que é o ômega 3 Pure da Catal. E nós estamos aqui hoje para discorrer sobre o ômega 3, mas principalmente comentando com vocês a respeito do diferencial desse produto em relação aos outros. Para começar, uma dica muito importante: quando você for comprar ômega 3, você não pode enxergar o ômega 3. Se você pegar o ômega 3 na mão ou na vitrine, em algum lugar, você vê que está conseguindo enxergar as cápsulas, aquelas cápsulas já estão oxidadas. Então, olha a nossa embalagem, a proteção que tem, né? Sem falar que é branca, né? Que repele a luz do sol, etc. Mas principalmente a proteção contra a oxidação causada pela luz do sol. O ômega 3 é um produto muito sensível, não pode ficar exposto à luz. E vocês imaginem então o que é que a gente acaba comprando quando você vê um produto aberto, né, visível, a cápsula muito bonita, etc. Então prestem sempre atenção nisso, dá prioridade para o nosso ômega 3, mas nunca comprar um ômega 3 que esteja ali visível, porque ele já está oxidado. Então vamos começar o nosso papo aqui. Então, é a base realmente essencial de todo o protocolo de sucesso, né? Essa formulação que está contida nesse produto é rica em ácidos graxos essenciais do ômega 3, com destaque para o EPA, que é 990 miligramas, e o DHA, 660 miligramas. É o seguinte: um dos indicativos da pureza do ômega 3 que você está comprando é justamente a quantidade de EPA e DHA. Tem que ter uma boa quantidade, né? E eu tive fazendo uma pesquisa nas últimas semanas aí, é muito difícil você encontrar esses ácidos graxos nessa quantidade. E isso aí subentende que não é um produto de boa qualidade, né? Para vocês terem uma noção, nós vamos falar sobre isso hoje aqui. A questão da depressão, da tristeza, do desânimo, passa muito pela questão da nutrição cerebral, né? O DHA, ele compõe 20% da massa encefálica, né? Ele recobre a bainha de melina, recobre os neurônios, ele promove uma melhor comunicação neural. Então, se você não tem isso, você não está fazendo um protocolo legal do jeito que a pessoa merece, e a resposta ela vai demorar muito, em função da carência básica, não é? Dessa gordura tão importante para o nosso corpo. Então, o nosso ômega, ele auxilia na redução dos níveis de triglicerídeos e promove o equilíbrio global e homeostase de todo o organismo. Muito bem. O ômega 3, ele é fundamentalmente um antioxidante de primeira instância, um anti-inflamatório de primeira instância, e você não consegue, né? A gente sabe hoje que
praticamente todas as doenças começam com uma inflamação. O câncer começa com uma inflamação, né? Antigamente a gente só achava que inflamação quando você começava a mancar, né? Ah, estou com uma inflamação no joelho, tô com uma inflamação na articulação. Na realidade, as inflamações elas tomam conta do corpo todo do ser humano em um nível ou outro o tempo todo. Então, por isso que é importante você ter um antioxidante, um anti-inflamatório de primeira instância na sua prateleira, e no caso tem que ser o nosso ômega, porque ele é de fácil acesso e de excelente qualidade, tá bom? E ele traz ainda o selo MEG3, que é uma certificação internacional de garantia de qualidade, pureza, segurança e ausência de contaminantes do óleo de peixe utilizado. Faça uma comparação. Eu fiz essa comparação. São poucos produtos que têm o selinho MEG3, tá? O nosso tem, e tem também o ISO 9001 e o ISO 14001. Excelentes referências, como existem em todos os produtos da Catal. Então, o ômega 3 Pure Catal é um ácido graxo essencial com muitas propriedades benéficas para a saúde. Atua principalmente no sistema cardiovascular, auxiliando na redução dos triglicerídeos e na prevenção das doenças cardíacas. Além disso, possui potente ação anti-inflamatória, que vai beneficiar principalmente a saúde cerebral. Fazendo uma pausa aqui, lembrando que a microbiota, o intestino, as paredes lá do intestino delgado, as microvilosidades, enterócitos, eles são beneficiados quando a gente faz a ingestão do ômega 3, porque vai debelar ali inflamação, né? E aí a Érica falou em iridologia, eu acho a iridologia tão importante, é uma janela, né? Para você descobrir o que está acontecendo no corpo da pessoa. Quando você tem um intestino inflamado ou intestino permeável, resultado de inflamações, passa-se para a corrente sanguínea uma quantidade muito grande de agentes inflamatórios, macromoléculas de alimento, né, macromoléculas de medicamento, macromolécula de metal pesado. Então, a gente tem que vedar, e a gente sempre teve essa dificuldade trabalhando como terapeuta. Muitos amigos me perguntaram: nossa, como é que você faz para debelar é, permeabilidade intestinal, não é? A resposta aqui, ó, fechar o intestino delgado, um ômega 3, tá bom? Então, essa ferramenta de socorro ao intestino, ela é fundamental, porque a gente sabe que nossa saúde global, a saúde do corpo todo depende da saúde intestinal. Aí nós temos o selo MEG 3, que é sinônimo de confiança no mercado dos ômega 3, devido à sua rigorosa auditoria e testes independentes, que certifica a origem e a pureza dos ingredientes, além de assegurar a produção sustentável e ética. Com consumidores cada vez mais informados, e a gente hoje tem, né, a internet, o Google aberto para você confirmar. Eu falo sempre para vocês, né? Sempre que eu comentar alguma coisa com vocês que vocês fiquem na dúvida, procura a resposta lá no Google que vocês vão ver. Até acrescenta mais do que a gente faz aqui nas palestras, tá bom? E é uma certificação que oferece maior segurança e transparência, permitindo investimentos seguros na saúde. Eu e a Érica estávamos falando sobre isso também, né? Você vai lá, você gasta, você compra um produto, e você tem que ter uma resposta desse produto, né? E a gente sabe que o mercado do ômega 3 no Brasil e no mundo ele é muito grande. E, consequentemente, obviamente, vocês vão ver fraudes aí de todas as formas, não é? E uma dessas fraudes, que aliás, é um artifício para venda, né? São essas embalagens visíveis do óleo. Então, toda embalagem que você consegue ver o ômega não é mais ômega, aquilo ali está oxidado, de repente pode fazer até mal. Não é o nosso caso, porque o nosso, ó, se você quiser ver ele, você vai ter que comprar e abrir, e você vai perceber que cápsula bonita que é. E está aqui completa e intacta. Aí nós temos os benefícios diretos e mais conhecidos. Por que eu coloquei esses 5 benefícios aí? Porque são 5 órgãos e sistemas que eles receberam mais estudos e pesquisas científicas. Então, o coração, né? Auxilia no controle do colesterol, batimento cardíaco, na regulação da pressão arterial. Ponto.
Existe uma questão do coração aí também, que é a questão da inflamação. Quando você tem uma inflamação em qualquer lugar do corpo, a gente sabe que tudo caminha pela corrente sanguínea, sistema venoso, então o coração acaba sendo um dos principais prejudicados na questão aí das inflamações. O cérebro melhora o desempenho cognitivo na ajuda da prevenção doente degenerativa, como o Alzheimer. Ó, que coisa interessante. Eu estava lendo umas pesquisas, né? Me atualizando sobre o ômega aí. Se a pessoa viesse tomando ômega há mais tempo, suprindo o cérebro, principalmente com DHA e gordura de boa qualidade, ela teria uma proteção maior da bainha de mielina, consequentemente das sinapses neurais, e ela não ia desenvolver as placas beta-amiloides, que são uma característica do Alzheimer. Então, olha que importante, não é? A gente fazer disso uma rotina, utilizar um produto que ele vai garantir a sua saúde é, a médio e longo prazo, você vai perceber os resultados em breve, principalmente nas questões emocionais. E uma coisa interessante também que eu vi alguns relatos, a pessoa que tem angina, que ela já se acostumou com angina, sabe? Ah, tá doendo, tá ardendo, não sei o quê. Comece a tomar o ômega 3 para vocês verem o ômega pílula catal, como essa situação vai desaparecer. E é um bom indicativo, porque já é um indicativo de comprometimento do calibre aí das artérias por ateromas. Então, o ômega 3 ele consegue tirar isso aí. Na questão da obesidade, atua como anti-inflamatório no hipotálamo, responsável pela sensação de fome. Olha que coisa impressionante. É, a obesidade, ela cria uma situação. A única coisa que os cientistas não sabem é quem criou o quê, mas é uma situação estabelecida. O que que acontece? Deu uma travada aí, então voltando. É, a questão inflamatória na obesidade, ela faz com que o hipotálamo ele também inflame e ele pare de receber informações de leptina e grelina, né, que é fome e saciedade, e consequentemente, né, por uma série de motivos, principalmente emocionais, a gente quer comer mais, né? Então você para imaginar, toda pessoa obesa ela tem uma inflamação lá no hipotálamo. Eu sempre comento isso para que vocês coloquem algum anti-inflamatório nos protocolos para obesidade. Agora nós temos aqui um anti-inflamatório maravilhoso natural. Muito bem. Quando você começa a tomar o ômega 3, ele funciona como anti-inflamatório, né? E ele vai desinflamar o hipotálamo. Então, você não vai conseguir ter sucesso no protocolo para obesidade se você não prestar atenção na questão do hipotálamo lá, né? A iridologia consegue mostrar isso aí de uma forma assombrosa, maravilhosa, lá na região cerebral. E a questão também da nossa flora intestinal. Se você não tiver uma flora intestinal sadia, e já foi comprovado que toda pessoa obesa, a flora intestinal dela é diferenciada, né? Existem bactérias ali que são disfuncionais, que não quebram as moléculas na quantidade, no tamanho correto, na quantidade correta, gerando obesidade, passando micromoléculas de alimento para o corpo inteiro, enfim, dificultando o processo metabólico, não é? Então, obesidade, não se esqueçam de colocar o nosso ômega pure aí, que vocês vão perceber a rapidez e a diferença. Tem que tirar a inflamação. Na visão, o ômega 3 ele participa no recobrimento da retina e no pâncreas, que foi também muito estudado, reduz a incidência de diabetes tipo 2 e diminui a concentração de glicose no corpo. Olha que ferramenta maravilhosa. Mas vamos começar a questão aqui dos nossos protocolos, para vocês verem como é que a gente dá para fazer muita coisa importante, necessária e efetiva com o ômega 3 de qualidade. O ômega 3 e o coração. Estudos atuais indicam que o ômega 3 ele consegue reduzir o risco de doenças cardíacas, os níveis de triglicerídeos e reconhecidamente melhora a função cardíaca e reduz inflamações. Além disso, ajuda a manter as artérias saudáveis e previne a formação de placas de gordura, o que pode gerar um risco de aterosclerose. As pessoas têm, antigamente tinha mais, né, noções erradas a respeito de certas coisas, né?
O sal realmente ele é muito perigoso, mas tem que tomar o sal certo. As gorduras todas, né, a maioria é tudo prejudicial, mas você tem que fazer a utilização de gordura boa, né? Seria o óleo de oliva, seria o abacate, seria o óleo de peixe, o ômega 3 e etc., o óleo de chia. E a gente precisa colocar tudo isso na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Como é que ficaria, na minha opinião, o protocolo ideal para doenças do coração? Protocolo para cardiopatias. A gente usa o ômega 3, o VitaCard, que ele é uma formulação específica, não é? Para cuidar do nosso coração, e o Mag Catal, que a gente sabe que o magnésio ele é fundamental. O magnésio ele participa lá no ciclo de Krebs para gerar energia. O coração é o órgão que mais usa, né, energia, está o tempo todo trabalhando, não para. E o magnésio também ele funciona como um marca-passo natural para o coração. Esse protocolo é perfeito, né? Ômega 3, Vitacard, Mag Catal para cardiopatias todas, seja elas quais forem. E aí, lembrando da questão da homeostase, eu já comentei isso aqui com vocês, existem estudos científicos e experiências que dizem que é, a saúde intestinal ela afeta diretamente o coração, o órgão coração. E a saúde cardíaca afeta a microbiota. Olha que coisa interessante. Isso aí, na minha opinião, seria a ponta do iceberg, né? Porque, na realidade, todas as células estão em comunicação o tempo todo e a gente comentou com vocês a necessidade de você fechar o intestino delgado, né? Acabar ali com a inflamação do intestino delgado, né? Fazer com que as microvelocidades se fechem, que passem para a corrente sanguínea só o que foi solicitado e necessário, e o nosso ômega 3 Catal ele faz isso. Ele veda o intestino delgado. O ômega 3 e o cérebro. Desempenha papel crucial na saúde do cérebro, auxiliando a formação e manutenção das membranas cerebrais, melhora a função cognitiva, a memória e o aprendizado. Estudos apontam que o ômega 3 protege o cérebro contra danos oxidativos, reduz a depressão, ansiedade e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e demências. Aí eu costumo também falar, eu já falei muito isso, que os órgãos precisam estar alimentados o tempo todo e a gente come muita comida com óleo de soja, o nosso cérebro não está recebendo a alimentação que ele precisa para ele funcionar de uma forma correta e as gorduras, as boas gorduras são fundamentais, né? Aí eu lembro que eu morava na roça, eu saí da roça com 20 e poucos anos de idade, a gente traz, né, muita informação intuitiva lá de trás da nossa infância, né, a convivência maior com a natureza, e eu conheço muitas pessoas que não comem carne, não comem gordura animal, e tem substitutos aí à altura, mas eu me lembro que a minha mãe ela tirava, sabe, pedaços de carne grande, daquelas latas de banho que ficava guardada, né? E para cozinhar, e a gente não tinha depressão, não tinha tristeza, não tinha borderline, não tinha procrastinação. Todo mundo queria fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque o nosso cérebro estava muito bem alimentado. Então, vamos dar o alimento correto para o cérebro. Comentei com vocês ainda hoje que o DHA ele compõe 20%, né, da nossa massa encefálica e ó, a nossa ferramenta aqui para deixar o nosso cérebro em dia e protegido, né? É o nosso ômega. Sugestão de protocolo para funções cerebrais: ômega 3, o Vital Zen, que é fundamental, tem a composição aí perfeita, e o magnésio de novo, né? Lembrando que o magnésio, não canso de falar isso, ele é o melhor ansiolítico que existe, melhor que todos os outros químicos aí que a gente conhece, e ele tem 400 processos metabólicos direto no organismo, principalmente para as funções cerebrais, né? Nós temos o taurato aí, que ele é específico para isso, mas o magnésio, ele é fundamental nesse protocolo. Miguel, quantas cápsulas para cada protocolo? é, Você vai trabalhar isso de forma individual, né? O ômega 3 eu tomo duas cápsulas de manhã, o Vitalzen eu tomo duas à noite e o Magcatal eu tomo quatro à noite, né?
Melhorou muito de 3, 4 anos para cá, 3 anos para cá, a qualidade do meu sono, a disposição para levantar, né? E agora estamos agregando, literalmente, esse protocolo eu tenho feito, né? E a gente percebe a diferença em poucos dias, o cérebro agradece. O ômega 3 e a obesidade. Grande aliado no combate à obesidade devido às suas propriedades anti-inflamatórias e à sua influência na regulação do apetite e do metabolismo. Lembra que eu falei? Ômega 3, pilcatal, ele é um anti-inflamatório. E ele vai fazer o quê? Ele vai debelar as interleucinas do corpo todo, ele vai debelar a inflamação do corpo todo, principalmente lá no cérebro, na região do hipotálamo, que é o responsável pela saciedade. Se você estiver acima do peso e se você estiver comendo muito e se recriminando depois, você pode ter certeza que seu hipotálamo está em disfunção, está inflamado e ele precisa de uma solução rápida para isso aí, para você perder peso, voltar ao seu peso normal saudável. Então, estudos indicam que a suplementação com ômega 3 pode levar à redução da gordura corporal, melhorando os marcadores inflamatórios associados à obesidade. Seus benefícios são potencializados quando combinados com uma dieta equilibrada, exercício físico. Olha que coisa interessante. Eu estava vendo um estudo, acho que foi o ano passado, e eu vou comentar aqui, mas vocês esqueçam, né? A gente tem a ferramenta correta hoje. Esse estudo diz o seguinte: se você tomar uma vez por semana um anti-inflamatório, sabe aqueles potentes, cheio de efeito colateral, ele vai ter um efeito fantástico no seu corpo assim mesmo. Se você fizer uso de um anti-inflamatório uma vez por semana, mesmo que ele tenha efeitos colaterais, dificilmente você vai ter câncer. Olha que interessante. Não precisamos disso mais. A gente tem o nosso ômega 3 Pure da Catal aqui, que a gente vai utilizar aí, não vai ser uma vez por semana, não vai ser todos os dias. Sugestão de protocolo para obesidade. O ômega 3 vai debelar a inflamação, que é a característica principal. A inflamação, na realidade, a obesidade, na realidade, ela é uma grande inflamação no corpo da pessoa, tá? O Inulivita para tomar conta da microbiota. A microbiota do obeso, ela é diferente. Isso aí já foi comprovado, né? Inclusive, eles sugeriram, a uma época, e acho que vocês sabem disso, um transplante de microbiota, né? E não pegou pela aberração da situação, né? Seria tudo esterilizado e etc., mas ninguém embarcou nessa ideia. É só a gente se cuidar, se informar que a gente consegue manter uma microbiota saudável. E o Mag-Catal para ele obedecer o ciclo celular. Por que que eu pus de novo o magnésio no protocolo para a obesidade? Porque quando você faz um regime, quando você consegue de alguma forma debelar o excesso de gordura no corpo, existe um artifício no corpo chamado replicagem celular, né? Acontece que, tipo assim, ó, tô comendo só alface, vai fazer uma semana. Muito bem. As células, elas começam a abrir mão daquela gordura, só que as células, elas se replicam. Morre aquela célula, nasce outra no lugar, mas aquela célula, ela continua sendo uma célula obesa, flácida, porque ela recebeu a informação da outra. Ela só está esperando para poder, é o chamado efeito sanfona, engordar de novo. O magnésio, o que que ele faz? Ele devolve a elasticidade para as células, fazendo com que o seu regime de emagrecimento, a sua penitência, vá valer a pena, porque as células têm agora, com a suplementação do magnésio dentro do protocolo para a obesidade, alguma coisa que vai devolver a elasticidade para essas células. Miguel, estou lembrando de mais um monte de coisa. Você pode colocar um monte de coisa no protocolo, principalmente mudança de comportamento, não é? Mas o ômega 3, o Inulivita e o Magcatal, eles têm que estar presentes nos protocolos para obesidade. O ômega 3 e a visão. Ele vai desempenhar um papel importante na saúde ocular, incluindo a prevenção de doenças e a manutenção da saúde da retina.
Estudos recentes mostram que o ômega 3 protege a retina contra danos oxidativos, reduzindo o risco de degeneração macular relacionado à idade e à síndrome do olho seco, até mesmo ajudando na prevenção da catarata, né? Nós temos as ferramentas perfeitas, viu? Nós temos o Catal Vision, que é uma composição maravilhosa para os olhos, incluindo luteínas e axantina. Outra coisa, eu fui lá pesquisar a origem da luteína, zeaxantina e a quantidade. O nosso Catal Vision, ele é perfeitamente equilibrado para você começar a pegar o seu óculos de leitura em uma semana ou duas e perceber que ele está começando a te incomodar, tá bom? Quando você usa a quantidade correta de luteína, zeaxantina e tem mais componentes importantes ali, tá? Você percebe que o seu óculos de leitura ele começa a fazer pouco efeito, porque você já consegue pegar um papel e consegue ler com muita mais facilidade, né? Com muito mais facilidade. A gente corre muito atrás, né, de remédio, de solução. E a gente esquece uma questão importante, que é a questão da nutrição. Então, nós temos lá no fundo do olho uma região chamada uveofóvea, que ela é laranja, da cor aqui da embalagem da vitamina A da Catal. Quando você perde esse pigmento lá na uvea ou na fóvea no fundo do olho, você começa a perder a visão, a plenitude de uma visão perfeita. Então, para tudo, a gente tem que nutrir, né? Quando você nutre, você percebe que, inclusive, a questão das informações epigenéticas e genéticas aí acaba ficando para trás, porque você muda o comportamento e você cala essa informação genética. Muito bem. Sugestão de protocolo para os olhos: Catal Vision, ômega 3 e a vitamina A. A vitamina A, eu coloquei ela aí pelo seguinte. Mas a gente sempre sabe, né? Ah, vou comer cenoura, né? Vamos ter que tem vitamina A, papá. Mas a vitamina A ela é componente-chave da rodopsina, que é um pigmento na retina que ajuda a enxergar no escuro e também contribui para a saúde da córnea e da conjuntiva. Quer dizer, essa informação ela é muito nova, mas a gente reitera agora a necessidade de colocar a vitamina A isolada dentro de um protocolo para disfunções oculares. Lembra que eu comentei com vocês? O multicatal, ele é necessário, ele é perfeito, principalmente, está tudo ali que a gente precisa, principalmente com exceção do ômega, agora nós temos, né? Ter uma boa saúde, uma boa resposta homeostática do organismo. Só que, quando a gente fala em protocolo, a gente tem que colocar a mais, entendeu? A suplementação tem que ser a mais, a vitamina, o mineral tem que ser a mais, porque aquele órgão, com certeza, e aquele tecido, com certeza, ele entrou numa situação disfuncional justamente por uma questão nutricional. Tem que suplementar a mais quando for fazer protocolo. Tomar o ômega 3, tomar o multicatal, tomar o magnésio, não é protocolo. É uma necessidade diária por diversos e bons motivos. O ômega 3 e o pâncreas. Ele é importante para a saúde do pâncreas, desinflamando e protegendo, auxiliando contra o câncer de pâncreas e diabetes tipo 2. São informações recentes e atualizadas. Estudos sugerem que o ômega 3, principalmente o EPA e o DHA, reduzem e reparam tecidos danificados pela pancreatite. Além disso, a sua suplementação tem sido considerada segura e bem tolerada com pacientes com câncer de pâncreas instalado. Olha aí. Colocar no protocolo para pancreatite, colocar no protocolo para diabetes tipo 2, que seria esse aqui, ó. Sugestão de protocolo para diabetes e disfunções do pâncreas. O ômega 3 e o que mais vocês quiserem colocar, entendeu? E o multicatal também, ele tem que estar presente ali por diversos motivos, não é? A situação do pâncreas, assim, o pâncreas, como todos os outros órgãos e sistemas do corpo do ser humano, tem preferências individuais nutricionais, né? O pâncreas ele tem uma preferência nutricional pelo complexo B todo, né? O pâncreas sadio, ele faz uma boa assimilação do complexo B e nós temos o complexo B completo aí no multicatal e essa fica aí a nossa sugestão para diabetes tipo 2 e disfunções no pâncreas, ômega 3 piurcatal e o multicatal nosso parceirão.
O ômega 3 é a regulação hormonal. Ele vai auxiliar na regulação hormonal como anti-inflamatório, com um papel importante na saúde da mulher, incluindo o ciclo menstrual e a fertilidade. A Ceissa, lá de Brasília, querida, eu estava conversando com ela semana passada, ela pediu algumas informações sobre o ômega. Ela falou: Miguel, você não pode esquecer de falar que ele é Ela está fazendo alguns cursos lá. Todo bom terapeuta ele faz muito curso, né? E ela está fazendo um curso e eles não abrem mão do ômega. Eu falei: agora você vai indicar o nosso ômega porque ele é de boa procedência e boa qualidade. Ela falou: mas assim que você fizer, se tiver oportunidade, fala da importância do ômega 3 na regulagem dos hormônios femininos, né? Então, é benéfico para toda a saúde hormonal, tanto do homem e da mulher, incluindo aí o ciclo menstrual e a fertilidade. Além disso, o nosso ômega 3, ele ajuda a reduzir os sintomas da menopausa, como aquelas ondas de calor, modula a saúde da tireoide e melhora a função cognitiva. Ele também atua na regulação hormonal masculina, né? Ele, na realidade, deixa eu ver se está aqui. Então, sugestão para protocolo de regulação hormonal. Mas deixa eu voltar aqui. O ômega 3, o DHA e o EPA, é numa quantidade boa, ele aumenta a quantidade é, dos bons hormônios no organismo. Isso aí foi estudado, foi reiterado, e um dos indicativos de que está dando certo e regulando é tirando principalmente esse calorão aí, né? Que é um característico da menopausa, e melhorando os ciclos menstruais também. Então, mais um protocolo de sucesso. Mas aqui a minha sugestão para regulação hormonal. Então, nós vamos usar o ômega 3, mais aquilo que você quiser, e esse equilíbrio woman, esse plus aí de, de bons produtos e bons nutrientes. Nós temos aí peptídeos de colágeno hidrolisado, beta-caroteno, vitamina C, vitamina E, ácido hialurônico e silício. Muito bem. Mas por que que eu coloquei ele aí e eu estava procurando produto e falei: nossa, nós temos um produto que tem isso aí, que é a astaxantina. A astaxantina, ela é um carotenoide, ó que coisa incrível. Ela é um carotenoide, um antioxidante potente, encontrado em microalgas. Essa aqui é uma alga, ó, tá vendo? Encontrado no salmão, no crio, encontrado naquela fruta, na romã, na semente da romã. Mas não tem muitas fontes, não, né? A astaxantina, ela é um caroteno nobre, mas meio raro. Mas olha que interessante. Existem vários estudos atualizados com a astaxantina de que ela regula os hormônios sexuais e a função do ovário, melhora a secreção do estrogênio e progesterona, modula a fertilidade feminina e masculina e os níveis lipídicos e a resistência à insulina. Olha os produtos que nós temos na mão. A astaxantina, ela tem 6 gramas no nosso produto e ela melhora, olha que interessante, a produção do DHEA nas glândulas adrenais. Se o DHEA, ele é um hormônio precursor de todos os hormônios femininos e de todos os hormônios masculinos. Então, se nós temos um produto que faz parte, né, dessa composição incrível aqui do equilíbrio Woman, olha que coisa interessante. Nós temos um regulador hormonal que você natural, que você agora pode tomar junto com o seu colágeno, né? Tá tudo ali, ó. Tem que ter silício para uma boa captação do colágeno, tem que ter vitamina C, tem que ter vitamina E de quebra o ácido hialurônico, que existem também comprovação científica de quando você ingere o ácido hialurônico, ele é perfeito também para a saúde e beleza da pele. Não é só as injeçõezinhas, não, tá? O meu protocolo para regulação hormonal, ômega 3, equilíbrio OMA, com essa informação importante a respeito da astaxantina. 6 miligramas, que vai fazer a diferença quando você for fazer um protocolo para disfunções hormonais. Miguel, estou lembrando de mais um monte de coisa. Você, como terapeuta e profissional responsável, pode colocar.
mas os dois aí, na minha opinião, são fundamentais, tá? Então, algumas atualizações e novos achados científicos sobre o ômega 3. Vocês não iam escapar de mim, eu sou fanático por atualização científica, né? E acabei trazendo para vocês aqui. Prevenção e tratamento de doença autoimune como diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, né? Esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide, colite ulcerativa, doença de Crohn, psoríase, retardo de envelhecimento biológico em humanos, com forte evidência científica que a ingestão de 1 grama do ômega 3, que é a nossa dosagem, ela funciona como anti-envelhecimento. Contribui para a saúde óssea. Estudos atualizados também sugerem que o ômega 3 de boa qualidade, ele vai trabalhar na prevenção da osteoporose. Tem mais uma coisa, existe uma sinergia do ômega 3 com o colágeno. Quando você começa a fazer a suplementação do ômega 3 de boa qualidade, principalmente de 1 grama, e você faz suplementação também do colágeno, você vai perceber uma diferença muito rápida na pele, no cabelo e na disposição. Então, traz também diversos benefícios para a pele, incluindo hidratação, redução de inflamação, elasticidade, proteção contra acne, eczema, envelhecimento precoce. Ó, que interessante, uma proteção comprovada para os pulmões, efeito anticancerígeno pulmonar em fumantes. E acabei de falar, estimula naturalmente a produção de colágeno, desenvolvendo o vício da pele. No inverno é muito importante a gente ter uma proteção, porque a nossa questão epigenética fica suscetível à mudança de clima, à temperatura, não é? Então, o ômega 3 ele é um suplemento interessante para o inverno, pois ele fortalece o nosso sistema imunológico e pode ter benefícios para a saúde respiratória, cardiovascular, prevenindo casos de AVC, hipertensão e cardiopatia, sendo que problemas cardiovasculares, casos de AVC, hipertensão e cardiopatia quase que dobram no inverno, porque vasos e microvasos se retraem com a friagem. Imagina uma pessoa com comprometimento aí de fluxo sanguíneo, vasos e microvasos, de artérias, no frio você tem que dar ômega 3 para ela, senão corre risco de vida. Perigoso, né? O ômega 3 também ele pode regular neurotransmissores, contribuindo para o melhor humor, qualidade do sono. Olha que interessante, pois o DHA ele compõe, já falei para vocês hoje aqui, 20% da massa encefálica. Consequentemente, o ômega 3 ele vai potencializar a produção e os benefícios da melatonina. Gratidão pela parceria e companhia de vocês. Eu só preciso comentar uma última coisa. A gente falou bastante hoje aqui do efeito anti-inflamatório do ômega 3, não é? E, infelizmente, nós nos inflamamos todos os dias quando a gente come. A hora que você vai almoçar, você se inflama. A hora que você vai tomar o café da manhã, você vai jantar, você se inflama também. Por quê? Isso não acontecia com tanta frequência antes, porque o nosso organismo, apesar de todas as vicissitudes e dificuldades e loucuras alimentares que a gente comete, ele não se adaptou e nunca vai se adaptar a alimentos industrializados. Então, a gente deveria mudar, né? Deveria, por uma questão óbvia, falar: nossa, estou atrasado para a inflamação, né? Estou atrasado para o meu almoço. Tem que ter o ômega 3 para nos proteger. Toda vez que você come hoje em dia, você acaba ingerindo qualquer alimento ultraprocessado e o organismo ele entra em inflamação. Gente, fundamental no nosso dia a dia, né? Eu tive a disposição de pesquisar outras coisas, porque eu vi a importância e o valor desse produto no nosso dia a dia. Ele se faz necessário, antes já era conhecido e utilizado. Hoje, com a segurança que nós temos desse produto aqui da Catal, a gente tem que colocar o ômega 3 Pure da Catal no nosso dia a dia, sem esquecer um dia, viu? Porque ele combate a inflamação e isso tem uma questão fundamental na nossa saúde, na nossa disposição. Gratidão mais uma vez pela presença de vocês.